Bom, vou tentar fazer uma junção de algumas coisas que a gente discutiu rapidamente. Aí fiquem aí também que a gente vai conversar. Eu vou começar logo falando o seguinte: não acho o Bauman muito legal não, mas vocês gostam, né? Enfim, tem uma coisa legal no Bauman, que é inclusive um olhar que eu acho interessante para análise empírica, que é a ideia que está sempre carregada nas assertivas do Bauman, a ideia da complexidade. Isso é interessante, né? As categorias elas flutuam, elas são opacas, né? Elas se misturam, não é? Elas se deslocam. Isso é uma coisa interessante, inclusive para análise empírica, não é? Eu gosto dessa ideia do Bauman, não é? Inclusive, eu gosto mais da Nathalie Einich, que é uma socióloga da arte, ela propõe uma sociologia da experiência. Então a ideia não é bem a sensação, né? A ideia é que a gente vive experiência. A sensação é um elemento, né? Mas a experiência ela vem com tradição, ela vem com conceitos, ela vem com imagens, ela vem com elementos apreendidos, ela vem com uma série de elementos que permitem que a gente construa no contato com objetos, sempre objetos novos. Então a sensação é um dos elementos. Então, olhando a partir da ideia de experiência, a gente resgata alguns desses elementos que o Bauman coloca, né? Da complexidade, né? Da flutuação, da construção da realidade, né? Dos limites tênues, né? que é a experiência. Por mais que a gente tente colocar limites conceituais, a gente tem que pressupor a abertura semântica, né, dos conceitos da própria experiência, né? Então isso é interessante para a gente pensar aqui, tentar fazer algumas conexões, né? Bom, qual é o meu pano de fundo para fazer esse artigo? Lá no fundinho, qual é? Bom, primeiro o meu objeto eram as relações interfederativas, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E a gente tem algumas formas de delimitar essas relações. No caso do sistema, a gente teve um olhar engenhoso para o sistema, né? E aí o Humberto também ajuda muito nisso, porque o Humberto é muito preciso quando ele usa conceitos, né? Enfim, não sei se é culpa do Humberto, mas a gente teve uma visão arquitetônica do sistema, né? Onde as coisas funcionariam efetivamente como sistema, né? Eu teria papéis para os níveis de governo, eu teria competências, fluidas ou não, mas eu teria algumas definições e eu teria alguns elementos, componentes do sistema. Então eu tenho uma visão arquitetônica. E em cima disso eu tenho o quê? Eu tenho uma série de elementos normativos. Então basta que existam esses elementos para eu, de alguma forma, fazer com que o sistema exista. Isso não é só um ato de linguagem, mas isso é um elemento que, em grande parte, constrói uma maneira, uma visão organizada do que é o sistema. Então, isso é uma visão arquitetônica, né? Que eu chamo cada coisa no seu lugar. A gente tem uma grande casa onde os quartos, né, o banheiro, essas coisas estão organizadas e elas são muito claras, tá? E aí eu fiquei pensando, bom, isso não serve sequer para o SUS, não é? O SUS é um sistema, a gente olha para o SUS, vê um sistema, a gente vê níveis hierárquicos, a gente olha para o SUS, a gente vê níveis de complexidade na atenção, a gente vê uma estrutura sistêmica, mas quando a gente vê o funcionamento, a prática, a experiência, a gente vê flutuações, a gente vê campos e espaços onde todos os protocolos formais, eles são fluidos, né? O SUS foi estabilizando vários elementos, protocolos, foi construindo realidades, o SUAS é assim, o sistema de proteção ambiental é um pouco assim, mas é mais próximo por conta da maturidade do próprio sistema nacional. Enfim, mas a gente tem uma ideia
estabilizada e uma série de protocolos e elementos constitutivos que a gente foi estabilizando, tanto juridicamente como institucionalmente. Né? A gente olha para o Sistema Nacional de Cultura, a gente tem uma outra coisa completamente diferente. Embora a gente tenha uma arquitetura formal já construída, a gente tenha um olhar organizado, os cômodos têm portas e janelas uns para os outros que são móveis. Não é? Quando a gente pensa que vai entrar num cômodo, a gente entrou no outro. Não é? É uma coisa interessante. Então, as coisas são muito fluidas. Então, a minha ideia era um pouco pensar em alguns elementos os limites de alguns desses elementos, não é? Do sistema. Não é? E aí tem outros senões também teóricos. Né? Primeiro, imaginar que o Estado é uma casa com uma arquitetura organizada é uma boa ideia. Não é? Mas quando a gente se aproxima do Estado, a gente vê que o Conselho Nacional, por exemplo, que faz parte do Estado, que faz parte do Ministério, se relaciona com o Ministério de uma maneira tensa, né, como a Anne colocou. Não é? Os canais são muito abertos. Não é? A gente tem um sistema de contenções por parte do Executivo com relação à demanda do Conselho, mas existe uma porosidade do Executivo com relação a demandas do Conselho. Se escuta, se negocia, não é? Diz que vai fazer, faz alguma coisa, reconfigura a linguagem que vem do Conselho, a demanda do Conselho. A gente tem uma certa porosidade, mas é aberto do ponto de vista da experiência da troca. Não é? Então, a gente imagina aqui no caso que o Estado a gente tem que ter um outro olhar para esse Estado, no mundo líquido, né? Sei lá, a gente vive um mundo líquido, mas pensando numa maneira de olhar para esse mundo. Não é? A gente tem que talvez imaginar que esse Estado ele é feito de muitos elementos que são contraditórios. Quando a gente olha de perto na escala das relações institucionais, a gente vê que o conflito cognitivo, né, de valor, né, de estratégico, está sempre presente. Não é? Então, olhando para essa realidade da experiência, a gente tem uma coisa que é um pouco diferente dessas visões arquitetônicas mais formais, mais organizadas do ponto de vista intelectual, né? Que são, na verdade, utopias criadas, né, pela inteligência. A gente tem uma lógica prática que é completamente plástica. Na verdade, eu acho que isso não é da tradição, não. A coisa de produzir casas seguindo é quase ontológico para o ser humano, quando ele não tem uma vontade de organizar, é quase ontológico que ele se ajuste, não é? Que ele faça o que dá para fazer com os recursos que ele tem. Não é? Se ele tem recursos, uma teologia, uma ideia escolástica do mundo, se ele tem uma ideia de planejamento, ele vai usar. Mas isso é quase contra quase todas as experiências sociais. Né? A maior parte da sociedade, na verdade, é exatamente o contrário disso. Né? O raciocínio é muito mais prático, maleável, flexível. O Bauman está dizendo que isso é novo, eu estou achando que não. Eu acho que isso é uma descrição de como as sociedades em geral se organizam. O que as sociedades ocidentais fazem é exatamente o contrário, não é? Disso. Então, existe um elemento prático, não é, nessa história toda. E nas teorias sociológicas, eu vou chegar lá, tá, gente? Estou meio preparado. Nas teorias sociológicas, tem uma ideia que é muito interessante, que eu passo a usar pensando que a gente tem que olhar para o Estado de um outro foco, não é? Pensando que o Estado é essa confusão prática, que a gente tem uma baixa capacidade de fazer o que vocês, alguns dizem que o mundo ocidental faz, formalizar a prática. Não é? A gente tem um elemento na prática que é pouco tematizado, é muito tematizado em termos de análise de política pública, do pensamento formal, que é o poder de agência. Não é? A prática é isso, essa confusão. Não é? A gente vai conversar, às vezes a gente conversa e está conversando porque é bom, mas a gente não está se entendendo. Porque a gente valoriza cada termo de uma maneira diferente, pondera, hierarquiza argumentos de uma maneira que é completamente diferente. Então, quando eu estou dizendo sistema, se eu não tenho um rigor muito humbertiano,
se eu não sou rigoroso, eu estou falando coisas completamente diferentes do que o sujeito lá está falando. Não é? Porque ele está imaginando um papel, uma autonomia para o município que é X, o outro está falando uma autonomia para o Estado que é Y, que o sistema de fato é uma complexidade só. Mas a gente tem uma capacidade de fazer uma coisa que é interessante, que é isso que a gente estava meio tateando, que é a capacidade de agencial, ter uma reflexão intencional e reflexiva. Isso exige exercício, isso exige disciplina. Quando isso vai para o coletivo, isso exige uma outra camada de disciplina e uma outra camada de exercício, que é completamente demarcado pelas possibilidades institucionais. Não é? Então, ser intencional, planejar, não é algo fácil, é algo que exige uma preparação imensa. Ter um pensamento formal, ainda mais em situações de coletivos que precisam negociar, não é algo trivial. É algo muito exigente do ponto de vista da disciplina e dos métodos. Tá? Então, planejar é difícil. Tá? Então, esse é o meu pano de fundo. Eu fiz um trabalho, antes de começar a trabalhar com... Agora eu saí de novo, mas antes de começar a trabalhar com a área de saúde, eu fiz um trabalho, uma investigação sobre o Conselho Nacional de Política de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde. E a gente usou um método que é, em parte, o que eu continuo usando para analisar, inclusive na área de cultura. A nossa questão era a seguinte: captura do Conselho pelo Executivo, essas coisas todas estavam por trás. Mas quando a gente ia analisar as competências do Conselho Nacional de Saúde, a gente sempre imagina o seguinte: a força do Conselho está na possibilidade de definir orçamento, a programação orçamentária do Ministério, e o Conselho Nacional de Saúde nunca usou. Esse é o ápice da capacidade de reflexão e de agenciamento. Dizer para o Executivo o que, do ponto de vista da sociedade civil e do órgão paritário, é importante fazer na saúde. Isso é o X, só que o orçamento nunca é aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. No entanto, o Conselho Nacional de Saúde é um dos conselhos modelo, considerado conselho modelo. Pela estabilidade, pela capacidade de decidir coisas, de discutir. Aí a gente foi fazer a seguinte pergunta: qual é a força desse conselho? E a gente descobriu uma coisa que, para a gente, assim, para antropólogo isso é quase normal, né? Mas foi um baque. Que a capacidade do conselho é usar o seu poder em relação a competências fracas em momentos politicamente delicados. O que é uma competência fraca? É aquela competência que você não decide nada, mas você convida, você chama o ministro para fazer uma fala, chama o secretário do Estado X para fazer uma fala, o médico de um hospital importante, não é? Você chama o sujeito que é responsável pelo orçamento para fazer uma fala. Então, não decide nada, não é? Essa é uma competência que é uma competência fraca. Agora, em momentos decisivos, essa competência fraca foi central, por exemplo, na vinculação de recursos para a saúde. Porque o Conselho tinha uma capacidade, na prática, ao focar a sua ação, ele era capaz de fazer uma mobilização política. Então, olha só, olha como é legal, né, Balma? Uma circunstância inusitada, um acontecimento, não é? É uma emergência, no sentido, é inesperado, e aí o Conselho, porque tem um certo olhar valorativo, um certo olhar estratégico para a área, ele diz o seguinte, mesmo contra o ministro, que era o Serra naquele momento, lembra, Roberto? E aí, contra o ministro, não, mas é a favor da saúde, eu vou armar uma rede de interlocutores e de agentes importantes e vou fazer a vinculação passar. Estão percebendo qual é a lógica da coisa? Que a gente está descrevendo um Estado que não pode ser descrito por cima como arquitetura, mas um Estado que tem que ser visto em estado de luta, em estado de movimentação, em estado de agenciamento prático e também reflexivo sobre a sua ação? Pois bem, então eu levei essa reflexão para pensar, eu não vou falar muito
Pacto federativo não, eu acho que já entenderam mais ou menos que, para mim, isso é um pouco opaco. Mas eu dou um exemplo, no caso aqui, de uma confusão feita dentro do Conselho Nacional de Política Cultural, um pouquinho na linha da Anne, sobre as atribuições do Conselho. Não é? Isso é mais ou menos o seguinte: o Conselho tinha, a partir da Lei 5.520, a possibilidade de discutir a programação orçamentária do Fundo Nacional de Cultura. Olha que interessante, isso era claro nessa legislação. E aí o Conselho faz uma resolução na 11ª reunião, que isso está em... Oi? Que isso está em ata, ratificando essa posição, isso em 2010. Tá? E, de repente, há uma movimentação e se descobre que o Conselho tinha perdido essa atribuição. Por que isso acontece? Por que o Conselho perde essa atribuição? Olha que interessante. O próprio Conselho faz uma movimentação de reforma do seu regimento interno. E aí, como ele tinha uma visão muito clara do que é o Sistema Federal de Cultura, ele faz uma redação, mudando aquele artigo 7º, ele faz uma redação a respeito das possibilidades de dizer algo sobre o financiamento, que era um enunciado geral sobre a possibilidade de tomar decisões sobre os recursos do Sistema Federal de Cultura. Para bom entendedor, a gente sabe que o Sistema Federal de Cultura são composto das instituições do próprio Ministério, das instituições vinculadas e mais o fundo. Para a Conjur, a leitura não foi assim. Como se retirou a especificidade do poder do Conselho sobre o fundo, a Conjur acabou dizendo que essa atribuição não existia mais. Olha que interessante, são órgãos do poder público, que tem percepções, tem maneiras de lidar com o processo aí, gente, isso aqui é agenciamento, isso é planejamento, né? Porque você definir as atribuições, você definir o que vai ser, você definir qual é o poder do Conselho, colocar isso em lei a partir de uma série de pressuposições decorrentes da transparência da linguagem, venhamos e convenhamos. É temerário imaginar que a linguagem não tem que ser clara. Você pode pressupor que a linguagem vai ser clara simplesmente porque você sabe que é Sistema Federal de Cultura e não precisa colocar lá que o fundo faz parte, não é, do bolo que vai ser objeto de debate ali do Conselho. Enfim, essa é a historinha. Como é que se descobre isso? O próprio Conselho não sabia disso. Por um acaso, você resolve pesquisar o que tinha acontecido com aquelas, não é? Com aquelas discussões e descobre que simplesmente o Ministério tirou, não é, do seu acervo disponível ao público aquelas resoluções, aquelas decisões que já estavam no Conselho como decisões que ratificariam o poder de decisão do Conselho sobre os recursos do fundo. E isso gera uma série de debates internos e aí sim a gente pode, por conta disso tudo, voltar a trabalhar a questão das competências específicas do Conselho com relação ao orçamento do fundo. Mas a gente tem um corte, não é, nas atribuições do Conselho com relação a essa atribuição específica relacionada ao Fundo Nacional de Cultura. Então, vocês vejam, isso aqui é, na verdade, um exemplo, não é, da dificuldade de fazer um planejamento, né, de fazer um agenciamento com um certo nível de intencionalidade, de reflexividade, de domínio sobre as variáveis que estão no jogo. E vocês imaginam que é um órgão que está no governo federal e a gente pressupõe uma série de competências e habilidades que não estão igualmente distribuídas por estados e municípios, por uma série de razões históricas, não estou naturalizando isso. Mas, enfim, então isso é só um exemplo das dificuldades de planejamento. Não é talvez um sintoma da dificuldade de planejamento global. Não é? Então, é mais ou menos isso que eu discuto nesse artiguinho. E eu transponho essa ideia das dificuldades de planejamento para a própria
reflexão sobre o pacto federativo. Não é? As dificuldades que a gente tem de fazer agenciamento, não é? Enfim, a gente tem um plano que pouco estabelece em termos de diretrizes e estratégia, vai fazer tudo. Então, isso é um problema de agenciamento. Tudo bem que politicamente foi o que foi conveniente fazer naquele momento. Mas a gente tem dificuldades de estabelecer linhas, de diretrizes, não é? Estabelecer prioridades. Isso decorre do quê? Da dificuldade de ação intencional. Isso decorre do quê? Da dificuldade de um pensamento formal que seja compartilhado e tenha métodos de compartilhamento, de decisão compartilhada entre atores que são plurais. Fez sentido? Fez algum sentido que eu falei? Então é mais ou menos esse o caminho do artigo. É um pouco crítico com relação às capacidades de agenciamento, mas uma felicidade. É assim que a maior parte do mundo funciona. Não é? Tateando. Mas talvez a gente tenha que pensar em processos de formação, em processos de planejamento, com métodos, não é? Com técnica de estabelecimento de consenso, não é? Que respeite o acúmulo, né, do processo de institucionalização, que formalize cada um dos momentos, que tenha os documentos, que as atas não sejam questionáveis, mas que a gente tenha atas que sejam realmente documentos formais, que é o máximo que a gente tem em termos de racionalidade. Então é mais ou menos isso. Obrigado. Esse artigo do Frederico é tão interessante porque ele é uma leitura histórica e crítica, né? Eu acho muito interessante. Eu estava ali comentando assim, eu acho um desrespeito uma nova gestão não conhecer a história, tudo que já foi feito, né? A construção do sistema nacional, do conselho, da criação do fundo e etc. Tudo que compõe o Sistema Nacional de Cultura. Então, é um desrespeito não conhecer essa história e começar a reinventar a roda e fazer tudo do zero, né? É um artigo maravilhoso, viu? Eu gostei bastante também, me vi nele, me espelhei nele, né? A gente se encontra nele, nessa história toda. E eu aconselho para quem quiser conhecer um pouco dessa história, tem uma leitura histórica bem interessante. Parabéns, Pedro. Falar uma coisa? Tá funcionando? Tá, né? Eu faço. Tá funcionando agora? Tá. Eu faço minhas palavras de Selma. Eu gostaria de falar um monte de coisa, gostaria de conversar mais depois, mas acho que também amanhã a gente vai ter a oportunidade de levantar algumas outras coisas. Vou fazer só 2 comentários sobre o sistema e a visão arquitetônica e os cômodos. Na proposta de estruturação, há uma referência a Edgar Morin e a teoria dele de que o sistema seria maior do que a soma das partes e a interação. Então, mesmo assim, você acha que o sistema estaria separado em cômodos dentro de uma casa? E a outra questão talvez fuja um pouco do seu foco do artigo, mas acho que, como servidora do Ministério, eu não posso me eximir de falar isso. Em todos esses trabalhos que a gente tem acompanhado, em outros encontros, eu ainda não conheço, e alguém, se conhecer, por favor, me mande, um estudo que traga alguma luz sobre os recursos humanos do Ministério da Cultura. E me parece que essa questão só é levantada externa e internamente quando é conveniente. Eu não estou falando de você ou do seu trabalho ou da sua obra. E eu estou falando isso como um comentário a questões que você traz aqui, né, sobre agenciamento, planejamento, execução, órgãos de controle, né, órgãos de consulta, né, AGU lá dentro do Ministério. Como é que o Ministério vai executar e vai realizar, vai implementar tudo isso que a gente tem discutido sem recursos humanos capacitados? E olha, aqui eu estou falando de uma maneira bem generalizada, porque se você pegar o sistema MINC,
Aí é mais complicado ainda. Eu não vou nem entrar em quanto é que a gente ganha. Mas eu vou falar das diferentes carreiras. E a administração direta nem carreira tem. Então, que compromisso esses servidores têm com qualquer coisa? E eu fico pasma que ninguém levanta isso. Então, eu acho que é algo que vai passando batido. E eu não sei se eu posso fazer uma análise aqui do impacto disso nas ações do Ministério, né? Mas me parece uma questão bastante grave. Enfim, eu gostaria de ver mais trabalhos sobre isso e discutir mais sobre essa questão. E espero que a gente possa debater mais amanhã também sobre outras questões. Só o comentário final. Olha, esse negócio de sistema depende muito como a gente lê a ideia de sistema. Eu não acho que é contraditório, por exemplo, com essa ideia que eu estou colocando aqui da complexidade, que o Morin coloca da complexidade. Pelo contrário, a ideia de sistema é isso, é um conjunto de peças que se relacionam. Como elas vão se relacionar não importa muito, embora tenha alguns canais, né, para esse relacionamento, você tem algumas estabilidades, né? Mas o sistema, a princípio, ele tem que lidar, ele tem que se ajustar, ele tem que ter uma capacidade de lidar com contextos externos, né? Mas para que isso aconteça, ele tem que ter todos os elementos que você está colocando. Ele tem que ter capacidade reflexiva, ele tem que ter informação, ele tem que ter uma série de elementos capazes de filtrar os contextos externos. E aí o sistema basicamente não é uma máquina, né? São pessoas, né, que têm capacidades para fazer isso tudo. Então, e aí nesse sentido, ok. Mas a gente também tem, assim, eu coloco dois modelinhos, né? O arquitetônico, que eu acho que tem muitos, mesmo com a visão de Morin, imaginam, que é o modelo interessante. Eu também não tenho nenhuma posição ideológica com relação a isso. E tem um outro, né? Que como eu estou me divertindo agora, que eu estou saindo da área, eu tenho até dois terminhos que eu tenho pensado muito em tratar, né? Um Estado cultural nesse sentido de sistema, né? Que aí ele é poderoso nesse sentido, ele é universalista, ele é ancorado em direitos, né? Ele tem uma série de programática, tem uma série de elementos aí pressupostos. E tem um outro Estado que aí não é só pela carência, não é só pela precariedade, mas é um Estado que é interessante, que é uma opção, porque vem Derrida, Deleuze, esse povo todo pensa nessa possibilidade, né? ou pelo menos me ajudam a pensar nessa possibilidade, que é o Estado cultural pós-moderno. Não é? Ele está pressupondo o quê? Olha, eu não preciso ter institucionalidade, eu não preciso ter Estado, afinal de contas eu tenho cultura. E a cultura está fora das instituições. Então, quando eu tenho um Estado desse tipo, o que eu presumo? Faz o que dá para fazer. É com a sociedade civil? Faz o que dá para fazer. Eu preciso de recursos, eu preciso de ter memória, eu preciso... Não, porque a cultura é viva. Faz o que dá para fazer, é processo. Eu, como estou imaginando aqui que a cultura é uma coisa importante e que ela está associada a isso tudo que a gente tem conversado, direito, dignidade, não é? Cultura política mais ou menos democrática, eu imagino que o Estado tem que ter uma certa capacidade de ação intencional. Não é só faz o que dá para fazer. Não é? Então, eu imagino que, nesse caso, a gente tem que estruturar as instituições. Não é? E aí, nesse caso, eu imagino que um sistema flexível, que não seja simplesmente uma arquitetura desvitalizada, não é? Onde os cômodos são desabitados, eu acho que a gente tem que ter capacidade de recursos humanos. A gente tem que ter recursos humanos qualificados, né, para fazer esse balanço, para dar vida, para dar fôlego, para dialogar, para fazer política efetiva, para dizer que eu tenho um recurso de fomento, não é para o grupo, mas é um grupo que vai transitar no espaço, negocia com o grupo. Ou seja, tem que ter um certo tipo de intencionalidade nesse planejamento. Como a gente estava conversando aqui, poxa, eu faço um festival. Eu tenho um potencial do festival, que o Paulo, né, falou disso. Eu tenho um potencial para criar a PL. Eu tenho conceito para sedimentar as minhas ações. E eu simplesmente vou... E é importante isso, não estou dizendo que não é importante, mas eu simplesmente vou fomentando sem a menor intencionalidade,
eu não dou uma organicidade. Só você ter um cronograma já é organicidade, já é bom. Mas se eu tenho o potencial de qualificar o espaço, de qualificar o equipamento, de qualificar que seja o APL, uma cadeia produtiva casada, de dar visibilidade em termos do entorno, não é? Por que eu não uso essas potencialidades? Não é? Porque eu não uso essa capacidade reflexiva, de programação, de pensamento formal, para dar uma âncora. Então, eu não acho que é só pressupor que a liquidez, a fragilidade, não é? Que as coisas se desmancham no ar. Eu acho que é sedimentar algumas práticas, né? Dar forma para essas práticas. A confusão vai continuar. Eu imagino, né? Que é bom, né? É ontológico, a confusão é ótima, essa possibilidade de confusão. Mas é muito legal também você poder potencializar as ações, né, numa atuação coletiva um pouco mais racionalizada. Exatamente. Não tão incremental. Exatamente. Inclusive, na leitura que eu faço desse artigo, quando comenta das descontinuidades, inclusive do potencial que tinha a Secretaria de Articulação Institucional, né, que perdeu muito do seu potencial, é dessa fragilidade do corpo técnico mesmo, viu, Fernanda? Quer dizer, um ministério com fragilidade, que eu digo no sentido não da qualidade, mas da permanência, dos salários que façam com que esses funcionários fiquem no Ministério da Cultura, que quem passou por lá sabe, da mobilidade de pessoas que entram nos concursos e vão para outros cargos e o Ministério não pode mais chamar porque já fez um concurso. Realmente, essa fragilidade do corpo técnico tem um peso muito forte nessa descontinuidade que reflete em tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Você tem toda a razão, né? Por exemplo, né, há um movimento de formação para conselheiros e gestores, né? É um movimento para fora do Ministério. E os gestores dentro do Ministério? Eu não estou falando nada que vai me levar a um processo administrativo. Dentro do Ministério, bom, eu estou há algum tempo cedida, mas até recentemente, se fora não se tem muito consenso, e nem vai se ter, sobre o que é o sistema, avalie dentro. Então, essa é apenas uma das questões. Isso pode sair na carta do encontro internacional. Avalie dentro. Alguém gostaria de perguntar fora da mesa? Eu gostaria de fazer um comentário, Fred, e uma pergunta. Realmente, a ideia de um sistema nacional de cultura é absolutamente mais complexa do que qualquer outro sistema, né? Inclusive por causa da multiplicidade de núcleos que tem que abraçar e as multiplicidades de comportamentos do Estado. Por exemplo, com relação às artes, a grande ordem constitucional é da liberdade, né? E da não intervenção. É tanto que qualquer medida relacionada com artes, você já pensa em dirigismo. Porém, se é muito difícil você abraçar essa ideia oceânica de sistema, tem algumas coisas já desenhadas constitucionalmente, inclusive sem os problemas de pessoal, a ausência de carreira, porque tem carreira, a exemplo do patrimônio cultural, né? O que é que você acha da ideia de o sistema, ao invés de se prometer esses oceanos, né, não é nem só um oceano, ele ir se construindo paulatinamente? Engraçado isso, Humberto. Uma das primeiras reuniões que eu fiz, olha que interessante, acho que eu já te contei essa história. Uma das primeiras reuniões que eu fiz no Ministério da Cultura foi a convite do Márcio Meira, que foi o primeiro sujeito a falar do sistema no Ministério, e ele me chamou para falar, sabe de que sistema? Do de saúde. Na época era do sistema de saúde, né? Eu estava trabalhando lá na área de política de saúde. E aí eu fui para lá e falei o seguinte, olha, é muito complicado, não dá para falar de sistema, porque a ideia era sistemas e subsistemas, né? Dos vários patrimônio, arte,
depois veio museus, e eram vários subsistemas, né? E aí, federais. Eu imaginava assim, pelo que eu conhecia do IPHAN, que tinha capilaridade e tinha uma dificuldade imensa de lidar com o patrimônio tombado. Na época não se falava nem, muito do imaterial, né? Já tinha alguma coisa de material, mas não se falava muito. Mas imagina, não conseguia lidar com o tombado, que é uma coisa que não é singela, que é complicada, mas que a gente não tem recurso para lidar com as necessidades desse patrimônio. E aí eu falei o seguinte, olha, já que está pensando em sistema que não são só os sistemas setoriais, a gente pode pensar num sistema leve, que é um sistema de pactuação entre União, Estados e municípios. Então eu imaginava um sistema muito mais próximo de um sistema de conselhos do que propriamente de setoriais de cultura, enfim, com áreas setoriais em cada estado e município poderosos. Eu imaginava uma coisa muito mais leve, porque eu achava que o fundamental era ter uma ação consistente num período de tempo, que seja patrimônio e museus. 20 anos de patrimônio e museu, porque não vai ter recurso. 20 anos de política de um certo tipo para a arte. Quer dizer, estou falando aqui, mas eu não sei se isso também é razoável diante da quantidade de demanda que foi criada, não é? Porque tem muita pressão política de todos os lados, né? A gente ampliou de tal forma o conceito, o objeto da área, que a gente tem demanda, não é, de todo tipo, né? Exigindo inclusive cadeiras no conselho. Mas o meu ponto todo é fazer a discussão política. No que a gente vai trabalhar, do que precisa de Estado nos próximos 20 anos. E aí seguir em frente. Dá para mudar de rota? Claro que dá para mudar de rota, mas eu tenho uma linha de atuação. Não é? Então, a gente tem a gente fala de sistema, e o nosso sistema de patrimônio é bastante precário do ponto de vista da ação no território. Nem é institucionalizado. Não, eu digo assim, a nossa ação para o patrimônio é precária do ponto de vista da ação no território. Não é? Os recursos não são suficientes. O mundo da arte, em parte, foi dinamizado, e a gente tem uma crítica feroz aos incentivos fiscais, mas eu não imagino o que seria o mundo da arte sem incentivo fiscal. E eu não estou sendo neoliberal, porque eu não sou. Mas eu não consigo imaginar, com todas as distorções, inflação do preço dos projetos, não é? Enfim, tem vários problemas, mas eu não consigo imaginar o mundo da arte sem os investimentos dos incentivos fiscais. Eu até acabei de escrever um artigo, era sobre... Eu peguei a ação do Ministério no teatro, especialmente com alguns grupos de Belo Horizonte. Falei, poxa, esses grupos que são referência no Brasil, eles não existiriam sem incentivo fiscal. Todos. O que eu estou dizendo com isso? É que a gente tem que enfrentar, talvez, sem preconceito, alguns dispositivos, alguns instrumentos previstos constitucionalmente, mas que são objeto de uma repulsa ideológica fantástica, mas que são extremamente importantes na área da cultura. O meu ponto todo eu concordo com tudo que você falou, não é? Só que a gente tem que discutir politicamente, definir linhas, atuar de uma maneira rotineira, sistemática em algumas áreas, que sejam definidas prioritariamente. Juntar as coisas incompatíveis é o dom da política, não é? Não dá para fazer isso. A capacidade política consegue acomodar algumas coisas que são impossíveis aparentemente serem acomodadas. Agora, essa discussão a gente não enfrenta. Estou dizendo que vai enfrentar, não estou dizendo que eu também tenho bola de cristal, que eu sei fazer, nem nada disso. Mas talvez discutir politicamente algumas linhas, algumas intervenções sistemáticas. Eu acho, eu imaginava lá atrás que pela natureza do patrimônio histórico seria uma área prioritária, Museu Patrimônio Histórico, por exemplo. Pela natureza, pela maneira como a gente, pela capacidade que a gente tem, pela visibilidade, pela capacidade que a gente tem de tematizar, pela adesão que as comunidades têm a alguns elementos patrimonializáveis, tanto do ponto de vista edificado quanto do ponto de vista imaterial. Então eu imagino que algumas discussões
mais verticalizadas. Nesse sentido, eu acho que são passíveis de serem feitas. Não é? Agora, se isso vai gerar um sistema do patrimônio, não é? Dada a diferença que a gente tem de estados e municípios, eu não sei, eu não tenho isso muito claro. Mas que a gente pode ter um pacto a respeito da direção a ser dada a recursos, isso é quase um sonho para mim. Eu acredito nisso. Bom, não sei se eu fugi também, Humberto. Só do aspecto da pactuação. Hoje, o federalismo brasileiro está sob grave debate político, né, que os entes subnacionais questionando justamente essa centralização das políticas no plano central e a sua indução para os outros entes subnacionais. Isso é uma das graves crises políticas. O segundo, agora a crise fiscal do Estado, até como decorrência dessa formulação na União e o seu rebatimento no ente subnacional, o financiamento dessas políticas, né? Nessa parte da pactuação das políticas públicas culturais, vários entes subnacionais resistiram, né, a fazer essa pactuação, né? E como que você vê a solução dessa visão política una que deveria haver, né, que o federalismo pressupõe uma relação cooperação-competição, força centrífuga, centrípeta, ela prevê o conceito centralização-descentralização, né? E como que você vê essa? Olha, eu estou tentando pensar, já vejo que a gente vai também ter um acordo aqui. Eu acho que isso é um problema. Eu acho assim que a gente pode, isso cabe assim, mais ou menos na seguinte linha. A gente tem uma arquitetura discursiva, mas que o mundo sobra. Então, município e Estado, se tiver um outro desenho, eu acredito e eu acho que os estados e municípios devem ter a vontade de fazer diferente. Está na arquitetura discursiva, vai fazer parte do sistema. Estou fazendo um trabalho agora, olha só, DF Brasília, não é? E a minha tese agora é a seguinte: a gente tem várias coisas acontecendo, hip hop, você sabe como é que é Brasília, plano piloto e mais as regiões administrativas, né, cidades satélites, né? Então tem um mundo de coisas acontecendo nas cidades satélites. Migração, gente que traz tradições de outros lugares, hip hop, teatro, boneco, né? É um mundo. A gente olha para a política do Distrito Federal, enfim, Brasília, tudo é tombado, né? Mas quando a gente pega o fomento, é todo concentrado no plano piloto. Equipamento, espaço, tudo mais, concentrado no plano piloto. Quando o sujeito vai fazer uma política nas regiões administrativas, a dificuldade que o sujeito tem com a burocracia estatal, aprovação do bombeiro, aprovação do fulano, aprovação do ciclano, inviabiliza. Então, o meu mote é que a gente tem no Distrito Federal uma centralidade das regiões mais ricas. Vamos lá, vamos imaginar o que significa isso para o Brasil? Sabe quais são as demandas das regiões administrativas? É que a gestão dos recursos para regiões administrativas seja feita por conselhos de artistas locais, não paritários, sem participação do governo. Que a estrutura seja uma estrutura de assembleia. Isso é fazer a água no modelo centralizado de sistema. O que eles estão dizendo? Para um estado ou para um município como o Distrito Federal, o modelo não serve, porque concentra, as regiões administrativas periféricas não são escutadas. Eu tenho um conselho que é paritário no centro, mas que não é capaz de deslocar recursos, não é, que façam sentido para a prática cultural descentralizada dentro do quadrilátero, que é mínimo. Não dá para pensar em termos de padronização de política no Brasil. A gente pode até imaginar uma arquitetura discursiva única, mas não dá para imaginar a mesma solução para cada um dos casos. Não dá para imaginar
a gente fez até isso uma vez, era até para o Ministério, um município que não tem artista plástico, tem um assento de artista plástico no conselho. Tem o menor sentido. Exclusiva nessa Ou secretaria exclusiva. Enfim, tem uma série de coisas. Aí, de novo, é discussão política. É discussão política. Para algumas políticas faz sentido padronizar, por uma série de razões. Não é pela natureza da política. É pelo arco de alianças, né, de configuração histórica, pela estrutura de financiamento, por uma série de razões. Para outras áreas, cabe discussão política sobre o modelo. Eu acho, eu acredito, e aí é crença, que não dá para fazer nada padrão na área de cultura. Nada o quê? Nada. Padronizado. Sim. Eu acredito nisso, não sei se estou errado. Inclusive, no teu artigo, você dá um exemplo, que você fala que as pessoas falam muito, porque não dá... As pessoas comparam com o Sistema Único de Saúde, porque na saúde é diferente. Aí você fala no artigo, você diz, não é diferente, é tão complexo quanto, não é isso? É isso. E mesmo na saúde não é assim, então... Não é tão padronizado. De cima para baixo. Da questão da saúde, está havendo um problema interessante no Espírito Santo. Eu advogo a tese dos consórcios públicos, né? Mas cada município querendo ser autônomo, ter o seu hospital, ter o seu posto de saúde e tudo. Só que com a crise fiscal eles não conseguem manter os seus equipamentos. Fala assim, olha, vocês vão ter que chegar ao tema do consorciamento. Ou vocês sentam para cooperar, ou cada um isoladamente não vai conseguir financiar os seus equipamentos. Perfeito. E acredito eu que deverá acontecer em breve com outros setores públicos também. Obrigado. Vamos finalizar? Vamos. Temos que... Infelizmente. Infelizmente. Então, vamos finalizar. Essa foi a última apresentação do simpósio temático. Gostaríamos de agradecer o professor Frederico Barbosa e agradecer a presença de todos. Eu, pessoalmente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui e dizer que foi uma alegria, uma honra, uma oportunidade e que espero revê-los em breve. Eu também quero agradecer o convite ao professor Humberto, né? É uma honra também, é uma alegria também ver Frederico, conhecer a Fernanda, que eu só conhecia o nome dela, né? Muito obrigado pela oportunidade, viu, professor? E obrigado pela presença de todo mundo. Eu espero que a gente possa trocar mais depois. Obrigada.